Glória a Deus. Amém, queridos? Tem alguém que está nos visitando hoje pela primeira ou segunda vez? Tem alguém aí? Glória a Deus, tem uma turma, que o Senhor te abençoe. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Você está aqui na casa do seu Pai, amém? Sejam abençoados em nome de Jesus. Estamos aqui no nosso quarto culto, né? Tivemos culto às 7h30 da manhã, às 10 horas, 17 horas, esse último culto. Que você fique à vontade aí, que o Senhor fale ao teu coração, você que está nos visitando, em nome de Jesus. Pega a tua Bíblia aí, querido, para a gente ganhar tempo. Eu não vou demorar, porque o horário está um pouquinho avançado. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 10. Meu livro do profeta Samuel, capítulo 10, a partir do verso 1. Quem achou, diga amém. Amém, glória a Deus. Vamos ler? Samuel pegou um vaso de azeite e derramou sobre a cabeça de Saul. Então ele o beijou e disse: o Senhor está ungindo você como príncipe sobre a sua herança, o povo de Israel. Hoje, quando você se afastar de mim, encontrará 2 homens junto ao túmulo de Raquel, no território de Benjamim, em Zelfa. Então eles dirão: já foram achadas jumentas que você foi procurar. Eis que agora o seu pai já não pensa no caso delas, está aflito por causa de vocês, dizendo: que posso fazer para o meu filho? Ao seguir adiante, você chegará até o carvalho de Tabor. Ali virão ao seu encontro 3 homens que vão subindo a Deus em Betel. Um estará levando 3 cabritos, o outro 3 pães e o outro um odre de vinho. Eles irão saudar você e lhe darão 2 pães e você deve aceitar. Então você seguirá para Gibeá, Eloim, onde estará a guarnição dos filisteus. Ao entrar na cidade, você encontrará um grupo de profetas que descem do lugar alto. Eles estão tocando liras, tambores, flautas e harpas, estarão profetizando. O Espírito do Senhor se apossará de você, e você profetizará com eles e será mudado em um outro homem. Quando esses sinais se cumprirem, faça o que a ocasião exigir, porque Deus está com você. Amém? Fecha a tua Bíblia aí, vamos orar. Peça ao Senhor que venha falar o teu coração nessa noite, amém? Pai, obrigado por estarmos aqui. Obrigado pela tua palavra, Senhor, que é poderosa, que é viva, que é eficaz. E nós estamos diante dela aqui pedindo ao Senhor que o Senhor fale aos nossos corações. Que o Senhor venha nos dar um norte, Senhor, através da tua palavra. Que o nosso coração, que essa palavra encontre abrigo no meu coração, no coração de cada pessoa que entrou aqui nessa noite. Fale conosco, Senhor. Fale profundamente aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Você já deve ter lido esse texto aqui, para a gente entender o que está acontecendo aqui. Antes, aqui, capítulo 10, o profeta Samuel estava prestes a ungir Saul como novo rei de Israel. Mas Israel, antes disso aqui, não vivia debaixo de um governo como estava prestes para acontecer. Israel vivia o tempo da teocracia. O que é teocracia? O governo de Deus. É o tempo que Deus governava a nação através de juízes. O livro de Juízes é o relato disso aqui que eu estou falando. Cada homem daquele que Deus levantava, era Deus governando o povo através dos juízes. Teocracia, Deus, cracia, governo. Então esse tempo que a nação vivia. O povo de Israel, convivendo ali, eles começaram a olhar para as outras nações e a desejar a ter um rei como as outras nações também tinham. E aí Deus vai ouvir o desejo do coração desse povo e Deus vai dar a eles um rei. E aí vai sair a teocracia e vai se instituir a monarquia em Israel. E Saul vai ser o primeiro rei ali de Israel. Alguém já disse que Saul é um homem, é o rei escolhido pelo povo.
Eu discordo. Por que você discorda, pastor? Porque o povo não pediu Saul, o povo pediu um rei. Quem escolheu Saul foi Deus. A escolha do nome Saul, da pessoa Saul, é uma escolha divina. Foi Deus que resolveu, por seus motivos, escolher Saul. Então Saul não foi escolhido, não foi pedido do povo. O povo pediu um rei, sabe? Deus levantou Saul para reinar em Israel. Primeira coisa que eu aprendo aqui é que toda escolha ela é divina, é Deus que escolhe, sabe? Pastor não escolhe ninguém, líder não escolhe ninguém, ninguém tem o poder de levantar alguém nessa terra para ser um instrumento. Deus escolhe, Deus levanta. O pastor, ele é um instrumento de Deus para testificar, para ungir, para colocar a mão, sabe, para instruir. Mas a escolha é divina. A escolha vem do alto, a escolha vem de Deus. Ninguém tem o poder de escolher alguém. Ninguém se escolhe. Eu não decidi ser pastor. Eu não acordei e falei assim, a partir de hoje eu vou ser pastor. Deus me escolheu. Quando Deus escolhe Saul, Saul vai dizer algumas coisas. Senhor, vai dizer para o profeta Samuel, a minha tribo, a tribo de Benjamim é a menor das tribos. É uma tribo sem expressão, porque logo eu que sou da menor tribo. Deus, quando ele escolhe alguém, para ele não importa se a tribo é menor, se a tribo é de expressão ou não. Ele escolhe, sabe? Deus, quando ele me escolheu, quando ele te escolheu, ele não olhou para a minha família, para a sua família, para ver se, sabe, ele escolheu e está decidido. E ninguém muda essa escolha de Deus. Ninguém pode mudar um decreto de Deus. Ninguém pode mudar uma escolha de Deus, porque é uma escolha divina. Outra coisa que eu aprendo aqui nesse texto, que quando o profeta Samuel vai ungir Saul como novo rei de Israel, Saul estava servindo ao seu pai, estava trabalhando, procurando as jumentas do pai que tinham se perdido. Deus não escolhe desocupado. Eu nunca vi na Bíblia alguém que estava assim, eu estava tranquilo, deitado, dormindo e Deus me escolheu. Eu nunca vi. Se você souber de alguém, me conta. Eu nunca vi nem na Bíblia, nem, sabe, tanto no Novo Testamento quanto no Antigo, todas as pessoas que Deus escolheu estavam extremamente ocupadas. Deus gosta de gente ocupada. Deus gosta de gente que trabalha muito. Se você está nesse contexto, pastor, eu trabalho demais, eu sou muito ocupado, quem sabe Deus não te laça aí hoje. Porque Deus tem um negócio com esse povo ocupado, com esse povo que trabalha demais. Pastor, tem tanta coisa. Deus gosta de gente assim. Deus, sabe, aquelas pessoas que gostam de, sabe, os preguiçosos não, sabe, Deus preguiçoso, o negócio deles é com a formiga, né? Quem trabalha, sabe, quem é esforçado, quem é pau para toda obra, Deus olha para esse povo. Deus sempre escolhe alguém que é extremamente ocupado. Deus, por quê? Porque quando Deus escolhe alguém que é muito ocupado, Deus vai requerer que essa pessoa também precise abandonar algumas coisas, porque a escolha de Deus me faz tomar algumas decisões. Eu não posso aceitar, quando Deus me escolhe, é impossível eu aceitar uma escolha que Deus, um chamado de Deus, e continuar da mesma forma, continuar com tudo, alguma coisa vai ficar para trás, algo de mim vai ficar, sabe? Pode ser mais ocupado, mas alguma coisa você vai ter que abrir mão. Então a escolha ela é divina. Somente quem é escolhido por Deus suporta o peso da escolha. Quem se escolhe, quem é escolhido por homem, com o tempo ele não aguenta mais, ele larga, ele vai embora. Ele não suporta. Agora quem é escolhido por Deus, ele suporta o peso da escolha, porque o Deus que escolhe dá suporte, o Deus que escolhe sustenta, o Deus que escolhe cuida. Por isso que eu disse que, sabe, que homem não escolhe, porque o homem não tem poder de cuidar como Deus. O homem não tem poder de dar suporte como Deus dá. O homem não tem o poder que Deus tem de te ver em todo tempo, em todas as horas, de te monitorar em todo lugar que você vai. Quando você é um escolhido por Deus, você passa a ser alvo do olhar desse Deus Todo-Poderoso. Onde você vai, Ele está te vendo. Você pode ir no lugar mais alto, Ele te vê. Pode ir no mais profundo, Ele te vê. Ninguém que é escolhido escapa dos olhares de Deus. Saul estava lá procurando as jumentas do pai. Samuel vai chegar, vai derramar o óleo sobre a cabeça dele. Saul não tinha ideia do que estava para acontecer na vida dele. Estava lá tranquilo, servindo o pai. De repente vai tudo mudar. Sabe, eu creio nesse de repente de Deus. Eu não sei o que você está enfrentando, o que você está passando, mas Deus pode virar uma chave na sua vida de repente. Saul está procurando jumenta, vai voltar para casa rei. Vai voltar para casa com óleo na cabeça e o novo rei de Israel. Eu não sei como que você pode sair daqui, mas eu sei que Deus pode te surpreender. Sabe?
Sempre que eu venho para um culto, eu venho com uma expectativa no meu coração. Deus pode fazer alguma coisa. Deus pode virar uma chave na minha vida hoje. Deus pode virar uma chave na tua vida hoje. Ele é Deus, amado. Saul está lá procurando jumenta, tudo tranquilo. O profeta encontra ele. E se você ler a história, você vai ver que foi tudo arquitetado, sabe? Tudo armado por Deus para Saul, lá procurando jumenta, encontrar com o profeta. E o profeta vai pegar, vai derramar o óleo sobre a cabeça dele. Derramando o óleo sobre a cabeça dele, vai dar algumas instruções. Saul, assim que eu sair de você, você vai chegar perto de 2 homens que estão perto do túmulo de Raquel. Eles vão chegar perto de você, depois você vai caminhar mais um pouco e vai aparecer mais 3 homens, estão carregando, um deles está carregando vinho, o outro está carregando acho que pães, o outro está carregando outro negócio lá que eu já esqueci. São 3 homens. E depois que você passar por esse processo, você vai chegar até a guarnição dos filisteus, e lá você vai encontrar uma turma que estava no outeiro, como está em algumas traduções, que é um lugar mais alto. Eles estavam profetizando. Eles vão descer e você vai encontrar com eles, você vai entrar lá no meio deles, e o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e você profetizará com eles, e será transformado num novo homem. Samuel está dando instrução, está dando um caminho para Saul seguir. Encontre com os 2 homens, depois encontra com os 3 e continue caminhando até um lugar mais alto, onde você vai encontrar a escola dos profetas, como alguns teólogos dizem, ou o rancho dos profetas. E ali o Espírito do Senhor vai se apoderar de você. A King James, se não me falha a memória, diz que o Espírito do Senhor tomará pleno controle de ti. Eu gosto dessa tradução. O Espírito do Senhor tomará pleno controle de ti. Então 3 coisas que estavam prestes a acontecer com Saul. O Espírito de Deus ia tomar pleno controle dele. Ele iria profetizar com os profetas e seria transformado em um outro homem. Nesse capítulo que nós lemos, você vai ver Deus nos informando que assim que o profeta Samuel sai de perto de Saul, Deus muda o coração de Saul em outro coração. A Bíblia diz que Saul se destacava em Israel, a beleza dele. Pensa no homem bonito, olhe para mim e lembre de Saul. Não entendi a risada. Até a minha esposa está rindo. Estou enrolado. Pensa no homem bonito, Saul. A Bíblia diz que ninguém se comparava a ele dos ombros para cima. Forte, alto. Mas a beleza de Saul, tudo aquilo que ele tinha, não adiantava nada diante da missão que ele tinha. Por isso o profeta dá essas instruções. Caminhe até o rancho dos profetas. Lá o Espírito do Senhor vai se apoderar de você. A missão de Saul era árdua, a missão de Saul era complicada. E para Deus fazer alguma coisa através de mim, primeiro Ele faz em mim. Para Deus fazer através de Saul, Deus precisava fazer nele. Para Deus usar Saul da forma que Deus imaginava, Ele precisava que Saul fosse transformado em um outro homem. Aquele Saul, até o momento da unção, não servia. Deus falou: esse Saul aqui não serve, é bonito, é forte, é isso, mas não serve. Eu preciso de um outro homem. E o Espírito Santo, o Espírito de Deus, iria ser o agente transformador na vida de Saul. Iria fazer daquele homem um outro homem. Eu estou te contando isso aqui só para a gente conversar algumas coisas. Uma das coisas mais belas do Evangelho é o poder de transformação, de mudar a vida de uma pessoa. Quando o Espírito Santo apodera, como diz no texto aqui, quando o Espírito Santo toma o controle por completo da vida de alguém, essa pessoa é transformada num novo homem ou numa nova mulher. É impossível alguém ser cheio do Espírito Santo, ser dominado pelo Espírito Santo e não ser transformado. Não tem como eu ser transformado pelo Espírito, ser cheio do Espírito Santo, eu falar: o Espírito Santo se apoderou de mim, Ele habita em mim, eu sou a habitação dele, sendo que eu continuo falando coisas que eu falava antes disso acontecer. Sendo que eu continuo usando roupas que eu usava antes disso acontecer. Espera aí, pastor, falando de uso e costume, não é uso e costume. Não tem nada a ver com uso e costume. Você sabe que tem roupa e roupa. Você sabe que tem roupa que combina e tem roupa que não combina. Sabe que tem fala que combina e fala que não combina. Sabe que tem coisas que dá para você ver e tem coisas que não dá para você ver. Só que nós estamos vivendo, parece que um engano. Está todo mundo achando que pode tudo.
Está todo mundo achando que eu sou templo do Espírito Santo habita em mim, mas não tem transformação. Que conversa é essa? O Espírito Santo transforma. O Espírito Santo muda o jeito de falar. O Espírito Santo muda o jeito de pensar. Por isso que a Bíblia diz que esse texto, isso é o Antigo Testamento. O Antigo Testamento, ele sabe, se ele não fosse relevante para mim, para você, nos nossos dias, não estaria aqui. Deus só deixaria o Novo Testamento e está tudo resolvido. Deixou essas histórias do Antigo Testamento para eu e você aprender. O Antigo Testamento serve de lição, de embasamento para mim e para você. E o resumo dessa história é que o Espírito Santo muda. Ele faz a pessoa, e as mudanças são drásticas, bruscas. Por quê? Porque quando alguém viu Saul naquela situação, alguém começou a dizer: uai, está Saul entre os profetas? O que está acontecendo com Saul? A mudança que acontecera na vida de Saul foi uma mudança no interior, foi de dentro para fora. Porque se não mudar de dentro para fora é besteira. Se mudar só o exterior não resolve nada. É por isso que a gente vê tanta discrepância, tanta coisa esquisita, tantas pessoas que você vê, tantos homens poderosos que hoje, sabe, não estão mais aí. Um dia eu estava vendo uma moça e que eu já ouvi canções dela, eu já chorei ouvindo canções dela, sabe? E agora a menina está cantando música do mundo. Agora ela canta coisas que eu não tenho coragem de falar com minha esposa, de tão horrendo as coisas que ela está cantando. Por quê? Porque teve uma transformação só do lado de fora, não teve por dentro. Quando muda dentro, a mudança começa a expandir. Quando ele muda o meu interior, eu vou ser mudado, o meu jeito de falar, o meu jeito de vestir, por aí vai. O resumo é que não tem como ser templo do Espírito Santo, habitação do Espírito Santo, ser dominado pelo Espírito Santo e continuar a mesma pessoa. Não tem como. Isso é conversa. O Espírito Santo na vida de alguém, ele é um agente transformador. Não existe mudança no meu interior que não vai refletir no meu exterior. Não existe mudança por dentro que não vai refletir por fora. Toda mudança verdadeira, ela começa por dentro. É aqui. Ele mexe aqui. Ele começa a mudar onde ninguém vê. E aí todo mundo começa a ver depois. Mas o processo da mudança é onde ninguém tem acesso. Onde ninguém pode ver. Sabe, e eu oro nessa noite para que o Espírito Santo cause mudanças em mim e em você, que quando a gente passar pela rua, alguém fala: uai, o que está acontecendo com ele? Porque quando viram Saul, falou: está Saul entre os profetas? Em outras palavras, ele está dizendo: Saul está profetizando. Esse camarada não era assim. Saul agora está profetizando e está no meio dos profetas. Duas coisas estão acontecendo aqui. Eles estão vendo Saul falar coisas que eles não viam. Está vendo Saul agora frequentar um lugar que ele não ia, que era o rancho dos profetas. E agora o homem está profetizando. O Espírito Santo faz essas coisas. E a minha oração é que ele faça em mim e em você. Que alguém passe e fale assim: olha, ele está falando coisas que ele não falava. Ele está diferente. Ele está indo em lugar que ele não ia. Ele está indo para a igreja agora. O que é isso? Ele está indo para a célula. Ele está orando. Essas mudanças que o Espírito Santo faz na vida do crente. Porque o Espírito Santo faz toda a diferença, meus amados. Não tinha como Saul ser o novo rei de Israel se o Espírito do Senhor não tivesse se apossado dele de uma forma poderosa, mudando todo o jeito dele, ao ponto de quem passasse via que aquele homem era um outro homem. Sabe, chega na tua casa, alguém fala: você está diferente, tem um brilho diferente nos teus olhos, a sua fala está diferente. Porque ele muda a fala, ele muda o jeito, sabe, a gente relacionar com as pessoas. Sabe, imagine quem convive com você, que está ali, a tua esposa, os teus filhos, essas pessoas que estão perto, que te conhecem melhor do que ninguém, fala para você: você está diferente. Tem uma coisa diferente no teu falar. Esse tem sido o meu anseio. Sabe, nas minhas orações, eu falo assim: tem misericórdia, me muda, me transforma. Sabe por quê, amado? Porque nós temos uma inclinação ao pecado. Nós temos uma inclinação a errar. A nossa alma grita, a nossa carne. Sabe, se não for, por que a gente precisa do Espírito Santo? Porque se não for Ele, a gente não consegue. Você não consegue se mudar. Você não consegue mudar essas coisas, sabe? Você não consegue mudar. O Espírito Santo é que me muda, é que me transforma dia após dia. Sabe, ao ponto de alguém falar: você está falando coisas que você não falava. A tua fala está diferente.
O seu jeito de relacionar está diferente. Olha, os lugares que você ia não são igual aqueles lugares estranhos mais. As pessoas que você está andando são pessoas diferentes. O que está acontecendo? Você só pode falar uma coisa: o Espírito Santo se apossou de mim. Ele está trabalhando em mim. Ele está fazendo uma transformação em mim que só Ele pode fazer. Eu não entendo gente que, quando eu estou falando de o Espírito Santo apoderar de nós, é além de arrepios. E além de chorar, como eu estava chorando ali na hora do louvor, sabe, é transformação, mexer no caráter. O que mente, para de mentir, sabe? O que tinha rancor, ódio no coração, passa a ter amor. Essas mudanças, o que não perdoava, agora perdoa, mesmo que é direito dele, sabe? Porque tem hora que tem situação que você passa e fala: puxa, eu estou certo, é meu direito. E Deus permite a gente passar por esses estreitos, por essa situação, para a gente exercitar perdão. O pastor Elton disse aqui numa palavra que quem é cheio do Espírito Santo, ele engole um boi com chifre e tudo. Ele não engole sapo, não, ele engole boi com chifre e tudo. Mas isso pelo Espírito Santo. Porque se não for pelo Espírito Santo, a gente mata o boi, caça ele, faz churrasco. Mas pelo Espírito Santo, a gente engole ele com chifre e tudo. Mas a minha geração parece que não é muito dada a isso. Nós queremos o nosso direito, é meu direito, eu estou certo. Eu estou certo, quero nem saber. Isso não combina com alguém cheio do Espírito Santo. Quem é cheio do Espírito Santo abre mão, dá preferência para o outro. Fala: pode ir, que o Senhor te abençoe. Vai. É isso, sabe, essas coisas simples que nós estamos perdendo ao longo do caminho. E que o Espírito Santo quer resgatar em mim, você, como igreja. Mas nós precisamos. A impressão que eu tenho é que a turma não saiu lá do túmulo da Raquel. Samuel falou: você vai passar pelo túmulo da Raquel, vai encontrar 2 homens, vai encontrar mais 3, vai chegar no rancho dos profetas. Parece que as pessoas não mudam de nível, só fica lá no túmulo da Raquel, não chega no lugar do rancho dos profetas, onde tem uma visitação do Espírito. O rancho dos profetas é o lugar onde Deus aprova. O rancho dos profetas é o lugar onde Deus ordena ir. É o lugar onde Deus já te falou para ir. O rancho dos profetas é aquele lugar que Deus está te esperando para derramar uma nova unção sobre a tua vida, sobre o teu ministério, sobre a tua caminhada. Você precisa almejar ser cheio do Espírito Santo, ser controlado pelo Espírito Santo, meu irmão. Senão não existe mudança. Eu estou te falando de coisas que eu já presenciei. Meu pai, quando ele aceitou Jesus, quando ele converteu, meu pai era um homem complicado. Tinha vício, todo vício que você pensa ele tinha. Muito complicado. Mas um dia ele chegou perto de mim e falou assim: a partir de hoje você não vai me ver beber, você não vai me ver fumar, você não vai fazer nada que eu fazia, porque eu aceitei a Jesus. Eu me lembro que eu falei com ele: eu duvido, pai, o senhor fuma desde 13 anos. Ele falou assim: aguarde. Eu nunca mais vi meu pai fumar, beber, nada. Ele morreu na presença de Deus. E deixa eu te falar, a minha igreja não era uma igreja em célula como a nossa. Não tinha líder ligando para o meu pai: você não foi no culto, você não foi na célula. Não tinha ninguém dando tapinha nas costas do meu pai, afagando ele. Ele decidiu caminhar, renunciar a pecado, tudo de errado que ele fazia, para servir a Jesus Cristo Todo-Poderoso. Quando ele morreu lá no cemitério, estava eu e minha mãe ali debruçado quase no caixão. A minha mãe virou para mim e falou assim: eu falei com você que ninguém mais tirava o teu pai de mim, só Deus. E Deus tirou seu pai de mim. Bendito seja o nome do Senhor. É esse evangelho que eu acredito, que transforma. A beleza do evangelho está na transformação, que muda caráter, sabe, que muda pensamentos. Sabe, eu não estou falando que quem é cheio do Espírito Santo, quem o Espírito Santo habita, eu não estou falando que a gente não erra, não é isso. A gente erra o tempo todo, mas só que nós não temos prazer no erro. Nós não temos, porque quando o Espírito Santo não está em nós sentimos um prazer no pecado, um deleite no pecado. E o problema é que do jeito que a coisa está aí, nós estamos achando tudo normal.
tudo normal, está tudo normal. E quem fala contra vira sabe, um negócio esquisito. Isso é a falta da essência do Espírito de Deus em nós. Sabe? Falta desse mover do Espírito Santo ardendo no nosso coração, mudando o nosso jeito de pensar, de falar, de agir, sabe, sendo diferente na empresa, sendo diferente na faculdade, sendo diferente onde Ele nos colocar. Sabe o que eu penso? Que nós podemos ser Saul entre os profetas. Que alguém pode passar e falar assim: olha, você está profetizando. Esse camarada, ele não profetizava. Ele vinha no culto, ficava calado, ele estava mudo, saía calado, está profetizando. Mas o Espírito Santo faz isso. Você está ouvindo alguém falar que era assim, a minha esposa pode te dar testemunho meu. Ela lembra muito bem. Eu ia na igreja, eu tocava, mas nem Bíblia eu tinha, pra você ter uma ideia. Pensa num crente, nem Bíblia eu tinha. Só tocava. Quando eu não tocava, eu sentava, cruzava os braços, nem respirava, parecia que eu estava morto, parecia um defunto. Até o Espírito Santo me tocar. Quando o Espírito Santo me tocou, quando Deus me chamou, a primeira coisa que eu fiz, me dá uma Bíblia. Ninguém falou nada comigo. Eu fiquei desejoso de ler a palavra de Deus. Eu cheguei perto do pastor Ismael, que é pastor lá do prédio do Corumbiá. Eu falei assim: você não tem na época tinha os VHS, é VHS que fala. Eu falei assim: você não tem uma fita de vídeo para me ouvir uma mensagem? Ele falou: tenho. Ele me deu fita de vídeo. Eu comecei a ouvir mensagem o dia inteiro, né? Ouvia mensagem, porque o Espírito de Deus estava sem ninguém falar nada comigo. Ele é o agente transformador. É Ele que me conduz. É Ele que estava conduzindo Saul. É Ele que quer me conduzir, te conduzir por um tempo que Ele tem para nós. Pastores precisam ser cheios do Espírito Santo. O líder de célula precisa ser cheio. O diácono, a diaconisa, o ministro de louvor. Nós precisamos do Espírito de Deus. Senão não tem por que fazer. E na verdade até dá para fazer. Dá para pregar sem o Espírito Santo. Dá, ué. Sabe ler? Dá sim. Eu estava numa empresa e o Aécio Neves foi fazer um discurso lá. Ele fez um discurso. Se ele fizesse um apelo, eu aceitava na hora. Eu falei: eu vou. De tão bom que o homem era em oratória. O camarada era bom. Já vi o discurso dele. O cara é fenomenal. E eu falei assim: cara, se esse camarada fosse crente, ele ia arrastar a multidão. Então dá para pregar, dá para tocar sem o Espírito. Lógico que dá, ué. Talento. Dá para ser diácono sem o Espírito? Dá para fazer muita coisa. Mas quando tem talento e tem o Espírito. Quando tem zelo pela casa de Deus, como os diáconos aqui têm, e tem o Espírito Santo sobre a vida deles, é diferente. O jeito que limpa, o jeito que serve é diferente. O jeito que toca, sabe? É tudo diferente. Amado, nós precisamos do Espírito de Deus em nossas vidas. Saul não teria êxito na vida dele, no governo dele, se o Espírito Santo não estivesse governando, não estivesse ali com ele o tempo todo. E assim é comigo e com você. Sem o Espírito Santo, nós não somos nada. O Espírito Santo, igual eu estava dizendo no outro culto que eu choro demais na hora do louvor. O Espírito Santo, a minha emoção não atrai o Espírito Santo. Antes que gente fale: a emoção não atrai o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo faz a gente ficar emocionado. Faz ou não faz? Quando ele vem, né, muda o ambiente, a gente chora. Não tem como conter lágrima. Ele quebranta e mexe com a gente. Quando você pensa que está chorando, você está adorando. Por quê? Porque tem alguém cheio de unção cantando. Porque tem alguém cheio do Espírito Santo na presença de Deus servindo naquele momento. Eu já termino por causa do tempo. A Bíblia diz que melhor é o fim das coisas do que o começo dela. Por que eu estou dizendo isso? Porque Saul não terminou bem. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor se apoderou de Saul quando o óleo foi derramado sobre a cabeça dele. Mas se você mais ler lá para frente, você vai ver um Saul endemoniado. O Espírito de Deus não estava mais com ele. Agora tinha um outro menino cheio do Espírito Santo, músico, bom de conversa, gentil, semblante, como a Bíblia diz, que tocava. O espírito mau se apartava de Saul. Olha o final desse homem. Olha o nível que Saul chegou. Homem que o Espírito Santo se apoderou dele. Agora tinha um demônio, um espírito mau vindo da parte de Deus, perturbando Saul.
Por que eu estou dizendo isso? Porque eu e você, se a gente não cuidar, nós podemos acabar igual Saul. Se a gente não cuidar, a gente acaba igual ele ou pior. Eu conheço gente assim. Eu já preguei na igreja de homens, de uma igreja, eu preguei numa igreja maior do que essa aqui, um negócio fenomenal. E esse homem hoje está caído. Um homem poderoso. Que eu, quando comentava com a minha esposa, puxa, esse camarada é diferente. Sabe? Está caído. Está numa situação lamentável. Ninguém está isento disso. Se nós não guardarmos o nosso coração, não preservarmos o espírito, nós estamos sujeitos a terminar igual Saul. Ah, pastor, mas hoje o Espírito Santo não abandona ninguém. Não. O que é que Paulo disse assim? Não apagueis o fogo do Espírito. Diz aí, você que é teólogo, o que é que Paulo deixa essa advertência? Não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Não apagueis, não extingueis o fogo do Espírito. Paulo vai dizendo, não acaba com o Espírito Santo não, porque é possível isso acontecer. É possível o fogo apagar. Indícios que o fogo está apagando. Para de orar. Para de ler Bíblia. E um que você não vai gostar, não vem à igreja. Vem na igreja de vez em quando. Porque hoje a moda é essa. Eu não preciso de igreja. Eu congrego em casa. Isso, aquilo. O maior indício que o fogo do Espírito está apagando é o desejo de não ir à casa de Deus. Se você está com esses sintomas, hoje é noite de um renovo na tua vida. Quem sabe você está... E nós estamos todos sujeitos a sentir esses sintomas. Vontade de não vir à igreja, de não ler a Bíblia, de orar, porque é uma guerra. Eu não oro porque eu gosto, eu oro porque eu preciso. Eu oro porque eu sei muito bem quem eu sou e sei muito bem o inimigo que eu tenho. Que se eu não orar, eu estou enrolado. Volte a fazer essas coisas. Paulo diz assim: enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos de louvores. Não entristeçais o Espírito Santo, porque senão nós podemos terminar como Saul. Terminar mal. Como Sansão, lembra dele? Está lá no colo de Dali. Dali falou: ó, os filisteus estão vindo aí. Ele, que é isso? Da mesma forma que eu fui daquela outra vez, eu serei agora. Mas a Bíblia diz assim: mas não sabia Sansão que o Espírito do Senhor o tinha deixado. A maior derrota na vida de um crente, a ausência do Espírito Santo de Deus. É a ausência dele em mim, é a ausência dele na vida das pessoas que faz ter um deleite no pecado. Eu sinto prazer no pecado, não tenho vontade de abandonar pecado. A minha vida é uma prática de pecado, dia após dia. Como eu disse, quem o Espírito Santo habita nele, ele erra, ele peca, mas dói. Ele procura um canto para chorar. Ele fala: Senhor, me perdoa. Acho que eu já disse isso aqui, é como pensa num porquinho e numa ovelha no chiqueiro. Os dois sujam com a mesma lama, mas o porco sente prazer porque aquele ambiente é dele. A ovelha não. Ela pode até sujar, mas ela sai dali. O porco chafurda na lama, mas a ovelha ela chora. Ela sai dali e vai se limpar. Essa é a diferença do Espírito Santo na vida de alguém. A gente erra, a gente falha, mas a gente chora. A gente vem para o culto comigo e fala: Senhor, me perdoa. Fala: Senhor, tem misericórdia de mim. Sabe o que eu fico pensando em alguém que tem vida de oração? Você não vai ver alguém que tem uma vida de oração que preserva o Espírito Santo cheio de orgulho, arrogante, nariz em pé. Tem gente que acha que ser cheio do Espírito Santo é andar com o nariz empinado, se acha melhor do que os outros. O Espírito Santo, ele nos humilha, ele quebranta a gente. Pode ser que se você estiver num culto como nós estávamos aqui, e você passar perto de alguém que é cheio do Espírito Santo, e ele estiver ali chorando, orando, se você chegar perto com o teu ouvido ali, pode ser que você vai ouvir da boca dele falando assim: Senhor, me ajuda, eu preciso do Senhor, tem misericórdia de mim. Quanto mais cheio do Espírito Santo, mais dependente é dele. Quanto mais cheio do Espírito Santo,
mais dependente. Não cabe arrogância no coração de alguém que é cheio do Espírito. Teve um rei que falou assim: eu vi Deus assentado num alto e sublime trono. Ai de mim. Ele não se gloriou por ter tido tal visão. Ele falou: ai de mim, que sou um homem de lábios impuros e que habito no meio de homens de impuros lábios. Que o Espírito Santo de Deus nos transforme por completo. Que o Espírito Santo mude o nosso caráter, o nosso jeito de pensar, o nosso jeito de falar. Eu queria te desafiar por essa semana a orar, pedir ao Espírito Santo que te mude, porque você te conhece. Você sabe que tem coisa em você que você precisa melhorar. E eu não sei você, mas eu preciso melhorar. Preciso melhorar algumas coisas. E só o Espírito Santo pode fazer isso. Só Ele me dominando totalmente, como Ele fez com Saul. E Deus não te fez habitação do Espírito para você terminar como Saul. A promessa é que Ele habitaria, que Ele ficaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Preserve o Espírito Santo. Conserve, guarde, relacione com Ele. No teu carro, no dia a dia. Sabe, chama Ele para perto de você. E você vai viver os melhores dias da tua vida. Você recebe essa palavra? Fique de pé comigo nesse momento. Nunca houve uma necessidade tão grande de uma igreja empoderada pelo Espírito Santo de Deus como nesses dias. Que dias difíceis a humanidade está vivendo. Nós estamos vivendo violência de tudo quanto é espécie, né? Quem é do ramo aí sabe, quem é militar, que sabe o que eu estou falando. É um negócio assustador. Está complicado. Nunca houve uma necessidade de gente cheia do Espírito Santo. Tem homens e mulheres que cometem tantas atrocidades. Eu fico pensando, será que se tivesse alguém cheio do Espírito Santo, ali não mudaria aquele quadro? Alguém que o Espírito de Deus se apossou dele e fala com ele: calma, faz isso não, não atira não, não bate não. Eu acredito no poder do Espírito Santo na vida de um crente, para mudar situações, para mudar ambientes. Tem gente aqui que está passando um tempo difícil na tua casa, tempos tão complicados, mas sabe por que lá não piora? Porque você está lá. O diabo não faz arruaça na tua casa porque ele sabe que o Espírito Santo está em você. Eu já disse e sempre vou dizer: o Espírito Santo não respeita anel de teologia, não respeita caso, se é pastor, se é bispo, se é apóstolo, não respeita nada disso. Ele respeita se você é um crente cheio do Espírito Santo de Deus.